Expressão numérica. O que é uma expressão numérica? Expressões numéricas são com adição e com subtração. Eu vou usar a adição e vou usar a subtração, tá certo? Então, expressões numéricas com adição e subtração são sequência de operações com números ligados por ou não por sinais de associação. De novo, são sequência de operações com números ligados ou não por sinais de associação. Lembra quais são os sinais de associação que a gente falou ontem? Que é parênteses, colchete e chaves. Esses são os sinais de associação. Esses sinais que eu vou usar, né? Só que dentro da expressão numérica eu vou poder trabalhar tanto a adição como a subtração dentro de um problema só. Foi o que nós vimos aqui ontem. Vou pegar o mesmo exemplo para vocês verem. Eu tenho expressão numérica. Isto aqui, gente, isto aqui, ó. Isto aqui é uma expressão numérica. Essa coisa, esse número 25, 50 e 10 é uma expressão numérica. E vocês podem perceber que de uma expressão numérica eu crio uma outra expressão numérica até chegar ao resultado. Aqui eu não tiver nem para somar e nem para subtrair, tá? Quanto maior a primeira expressão, maior será o número de expressões que eu vou ter que fazer. Então eu digo aqui, ó, 25 mais 50 menos 10. Então eu vou somar. Quando eu tenho adição e subtração, eu resolvo da mesma forma que a operação aparece. Se aqui fosse subtração, eu resolveria primeiro a subtração. Se fosse como é a adição, eu resolvo logo a adição. Não importa a posição do sinal, tá? Da operação. O que importa é o que eu vou resolver normalmente. Eu vou olhar e vou resolver. Então eu tenho 25 mais 50 menos 10. Eu resolvo logo a adição. Ó, 25 mais 50, 75. Repito o sinal da subtração e desço o 10. Desço o sinal da subtração e o 10. Então eu vou ter 75 menos 10, que é igual a 65. Então a expressão numérica 25 mais 50 menos 10 é igual a 65. Eu tenho a primeira expressão numérica, a segunda expressão numérica e o resultado. Então, isso é uma expressão numérica. Vimos também ontem que a expressão numérica tem os sinais de associação. O que são sinais de associação? São elementos que indicam a ordem em que determinada operação da expressão deve ser resolvida. Então, esse sinal de associação, ele vai indicar como é que eu vou resolver a minha expressão numérica. Porque esses símbolos, esses sinais de associação, eles são parênteses, colchetes e chaves. Então, esses sinais de associação são parênteses, colchetes e chaves. Devem ser resolvidos nesta ordem em uma expressão. Por quê? Qual é que está em primeiro? Parênteses, depois colchetes, depois chaves. Quando ele diz aqui, devem ser resolvidos nessa ordem em uma expressão, quer dizer, se a expressão numérica vier com esses sinais de associação, é a ele que eu vou recorrer, é a ele que eu vou eliminar um por um. Foi o que eu expliquei ontem, mas eu vou explicar hoje, tintim por tintim, detalhadamente. Não se fique nervoso não, que eu vou explicar. Eu dei um primeiro exemplo ontem.
Lembram do primeiro exemplo que eu dei ontem? E no primeiro exemplo ele diz o seguinte: são eliminados os parênteses. Por quê? Na ordem que ele aparece, naquela ordem que eu ditei para vocês, parênteses, colchetes e chaves. Então, quando eu vou resolver a minha expressão numérica, a primeira coisa que eu tenho que eliminar é o parênteses. Vamos lá. Eu vou dar o mesmo exemplo de ontem, tá? Porque a gente vai memorizar. O exemplo de ontem, ele diz que no primeiro exemplo, eu tenho que eliminar o parênteses. E ele disse que tinha 35 mais, abro parênteses, abriu parênteses. E aí ele tem 20, dentro do parênteses ele tem 20 menos 10, fecho o parênteses. Então, esse aqui é a expressão numérica. Isso mesmo. Esse número, 35, mais, abre parênteses, 20 menos 10, fecho os parênteses. Esse aqui é uma expressão numérica. Dessa expressão numérica eu vou fazer outras, até chegar ao resultado final. Nesse primeiro exemplo, ele diz o seguinte: tenho que eliminar, resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 35 mais e vou repetir, ó. 35 mais. E vou eliminar, quer dizer, não quero mais. Quando eu for fazer a conta, eu vou eliminar. Não vou mais precisar de botar o parênteses. Aí aí eu resolvo. 20 menos 10. 10. Eu formei agora a expressão numérica 35 mais 10, que dá quanto? Isso mesmo, que vai dar 45. Deixa eu acender e botar outro lápis para ficar mais forte. Então ele vai dar o resultado 45. Tem outra expressão numérica para resolver? Não, eu cheguei ao fim. Então, esse resultado aqui é o resultado da expressão numérica. 35 mais, abre parênteses, 20 menos 10, fecha parênteses. Tia, o parênteses ele só vem depois? Não, ele pode vir na frente. Vou mostrar a vocês. Ele pode vir na frente. Eu posso ter 20 menos 10 mais 35. Viu que ele mudou de lugar? Mas eu vou seguir a mesma regra. Eu vou eliminar primeiro os parênteses. Então eu vou resolver quem está aqui dentro, ó. 20 menos 10. 10 mais 35. Quanto é que dá 10 mais 35? 45. O meu resultado. Tá vendo? Não importa aonde o parênteses apareceu. O que vai importar é eu eliminar ele primeiro. Então essa é a primeira regra, certo? É quando eu tiver uma expressão numérica que ele venha parênteses, eu tenho que resolver quem está entre parênteses, independente se ele está no começo, no meio ou no fim. Eu vou repetir, vou resolver logo ele. Eu tenho um segundo exemplo, que é: são eliminados os parênteses, depois os colchetes. A mesma coisa. Eu vou resolver na sequência. Lembra da sequência lá? Parênteses,
colchetes e chaves. Então eu vou resolver naquela sequência que eu disse, então memoriza isso. Então eu tenho um exemplo, vou botar o mesmo de ontem. Então no segundo exemplo eu vou eliminar os parênteses, depois os colchetes. Então eu tenho 37 mais colchete 5 menos, abro parêntese e boto 6 menos 3, fecho parêntese e colchetes e o sinal de igual. Lembra? Vou seguir a regra. Eu vou resolver primeiro quem? O parêntese. Depois o colchetes. Então o que é que eu vou fazer? Repetir o 37 mais. Repito o sinal do colchete. Repito o 5 e menos. E vou eliminar o parêntese. Vou 6 menos 3, 3. Fecho o colchete, igual. Então, ó, na minha primeira expressão numérica eu tinha colchetes e parênteses. Só que a regra diz que eu tenho que resolver primeiro quem está entre parênteses. Eliminei. Segundo passo, eliminar os colchetes. Então, ó, 37 mais. Vou eliminar o colchete. Então, vou dizer 5 menos 3, 2. Eliminei os colchetes. E agora eu tenho 37 mais 2, 39. Então, 37 mais 5 menos 6 menos 3 é igual a 39. Veja, primeira expressão, segunda expressão, terceira expressão numérica para ter o resultado. Fui fazendo eliminação. É como um campeonato de futebol. Vai perdendo, vai saindo, vai sendo eliminado. Vai perdendo, vai sendo eliminado. Vamos dizer aqui que é um campeonato de futebol. O primeiro que perdeu foi o parênteses, foi embora. O segundo a perder foi o colchete. Elimino ele. Certo? Já o terceiro exemplo, ele diz que eu vou fazer por eliminação. Vou eliminar parênteses, colchetes, para depois eliminar as chaves. Ah, pode? Também pode. Se ele vier na frente, é a mesma coisa. Se vier o parênteses na frente, eu vou, independente do lugar que ele venha, eu tenho que respeitar essa ordem de eliminação, tá bom? Então, eu tenho agora o terceiro exemplo, que é, eu vou eliminar colchetes, eu vou eliminar parênteses, vou eliminar os colchetes, para depois eliminar as chaves. Então, eu tenho 7 e 4, mais, eu abro parênteses, abro as chaves e boto 10 menos. Eu vou ter o colchete, e eu tenho 5 menos. Vou ter agora o parênteses, abro parênteses, 6 menos 4, fecho parênteses, fecho colchete e fecho chave. E vou fazendo eliminação, vou eliminando um por um. Na ordem aí, para eu resolver essa expressão numérica, eu tenho que eliminar quem na ordem?
Isso, elimino o parênteses. Então, até chegar ao parênteses, eu vou, ó, repetindo. 7, 4, mais chaves, 10, menos colchete, 5, menos. Cheguei no parênteses, vou eliminar. Vou eliminar o sinal, mas a conta eu tenho que fazer. 6 menos 4, 2. Aí, ó, fecho, colchete, fecho, chaves. E sempre no final, ó, sinalzinho de igual. Porque primeira expressão já partiu para uma segunda expressão. Só que na sequência eu tenho que eliminar quem? O colchetes, isso mesmo. Então, ó, 7, 4, mais chaves, 10, menos. Cheguei no colchetes, então eu vou eliminar, eu já não vou fazer mais o colchete, mas eu vou resolver. 5 menos 2, 3, fecho, chaves. Tá vendo? Por eliminação, eliminei primeiro o parênteses, depois o colchete e por último vou eliminar as chaves. Então eu vou fazer 7, 4, mais, eliminei as chaves, mas resolvo. 10 menos 3, 7, igual. E aqui eu vou ter o resultado. Então, 74 mais 7 dá 81. Meu resultado. Então, o resultado da expressão 74 mais chaves, 10 menos colchete, 5 menos parênteses, 6 menos 4, fecha parênteses, fecha colchete, fecha chaves, vai ser igual a 81. Viu? Ó, primeira expressão, segunda expressão, terceira expressão, quarta expressão. Por que tanta? Porque eu fui fazendo aí eliminação, eu fui seguindo a regra, tá? A regra do jogo. Perdeu, eliminado. Perdeu, é eliminado. Então, eu só vou saber fazer uma expressão quando eu ler e treinar. Não adianta eu falar, eu já sei, é fácil, não. Eu aprendi já que quando ele não tiver nenhum desses sinais de associação, eu resolvo a minha conta normalmente, a minha expressão normalmente, independente de onde vem o sinal da subtração e da adição. Mas quando ele vier com esses sinais de associação, eu tenho que eliminar. Primeiro, parênteses. Segundo, parênteses e colchetes. E terceiro, parênteses, colchetes e chaves. Muito bem.